Professor, diga lá. Vamos continuar esta viagem de descobrir o Executive MBA do ISCTE, desta vez com uma cadeira que tem um peso muito particular, pelo menos no ano em que eu frequentei o MBA, para mim teve. Porquê? Porque foi a primeira cadeira que eu tive neste programa. É a cadeira de Mercados e Economia, lecionada pelo professor que é hoje o nosso convidado, o professor Nuno Crespo. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu acho que a melhor forma de começarmos a nossa conversa é tentar perceber um bocadinho que cadeira é esta, Mercados e Economia. O que é que nós aprendemos na sua cadeira? Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Devo, se calhar, começar por dizer que se calhar já não tem esse peso, dado que agora não está no primeiro ciclo, está no segundo ciclo. Deixar o melhor para o fim. Para o fim não digo, mas um bocadinho mais perto do Natal. Normalmente é a cadeira que damos as notas ali logo antes do Natal, é a nossa prenda de Natal. Bom, mas tentando responder um bocadinho fora de brincadeiras e tentando responder à sua pergunta. Eu diria, até pegando no nome, Mercados e Economia, eu costumo começar a cadeira com um slide, logo o primeiro ou o segundo slide da cadeira, que diz qualquer coisa como isto: os mercados são o habitat das empresas. De facto é nos mercados que as empresas operam e esses mercados influenciam a atividade das empresas. E, portanto, a lógica de funcionamento desta unidade curricular é muito pensar a empresa no centro, se quiserem, de um quadro conceptual de análise e pensar quais é que são as forças externas que acabam por impactar nessa mesma empresa. E fazemos uma análise quer a nível setorial, quer a nível nacional, quer depois em termos internacionais. Sempre na perspectiva da empresa. Não é a análise da economia externa por si só, mas sim na perspectiva de como é que este ou aquele acontecimento acabará por impactar nas atividades da empresa. Eu creio que isso é fundamental para quem participa num programa destes, não estar circunscrito àquilo que são as dinâmicas internas da própria empresa, mas ter capacidade para perceber mais além, capacidade para perceber o que são as influências externas. Bom, e se nós virmos o que são as crises que nós vivemos nos últimos anos, desde a crise financeira, desde depois de uma crise que não tem uma origem económica, mas se quiser a crise pandémica, enfim, toda a situação atual de guerra que nós vivemos, a situação de inflação que também vivemos, bom, é fácil de perceber que essas dinâmicas externas impactam muito fortemente nas empresas e o que nós queremos nesta cadeira é um bocadinho discutir essas dinâmicas, discutir esses impactos, perceber um bocadinho melhor como é que isso funciona. Concorda que para um aluno ter bons resultados na sua cadeira convém estar atento aos jornais e ao que se passa no mundo? Portanto, quanto mais informado, se calhar melhor poderá compreender os conteúdos? Eu diria que ajuda sempre, não é? A melhor maneira de responder é mal não faz de certeza, pelo contrário, eu acho que faz bem, eu acho que é isso que distingue esta cadeira, ou se quiser até os cursos de natureza mais executiva, mas esta cadeira muito em particular, daquilo que são cadeiras, se quiserem também de macroeconomia, ou de economia portuguesa, ou de economia internacional, mas dadas num domínio, se quiser, mais o que é o ISCTE e não tanto o ISCTE Executive Education. A diferença entre a educação mais formal e a educação para público executivo. Tem muito a ver com essa aplicação ao mundo real, tem muito a ver com... E o mundo real é aquilo que pulsa em cada momento também, não é? Portanto, é inevitável que, enfim, nas dinâmicas das aulas vão surgindo essas questões. Algumas estão pensadas já para serem discutidas e outras nascem da dinâmica das aulas. E é isso que é diferenciador no público executivo. É muito mais desafiante, muito mais interessante também, não é? O público formal, se quiserem os mais jovens, que fazem as suas licenciaturas, os seus mestrados de continuidade, sem que isso implique nada nem de melhor nem de pior, mas é um público diferente, é um público muito mais previsível, digamos assim. Este é um público mais imprevisível. E isso é bom, porque isso traz uma riqueza de questões, traz perguntas, traz dinâmica, traz também discordância, porque às vezes há um aluno que diz eu tenho uma posição diferente e eu estimulo isso e gosto particularmente disso. E acho que no final saímos todos mais enriquecidos, não apenas os participantes, mas eu próprio aprendo muito também, mal do professor que não aprenda nada nas suas aulas, não é? É sinal que está só, no fundo, a apresentar as mesmas coisas de sempre e o mundo vai mudando e, portanto, precisamos todos nos ir atualizando e, sim, estar a par com aquilo que vai acontecendo. É uma ajuda, certamente. E lá está, é desafiante para si, enquanto professor, enquanto académico e também enquanto profissional do mundo da economia, ter alguém que puxa por si, que dá luta, não é? E isso acontece neste programa. Depende do significado da palavra desafiante. Se o significado for mais difícil, não acho que seja. Pelo contrário, até acho mais gratificante. É sobretudo diferente.
É sobretudo diferente e, se quiser, mais trabalhoso. Mais trabalhoso para mim, sem dúvida. Mas isso faz parte do fascínio de dar aulas. Não é? Se nós quisermos apenas dar... E volto um bocadinho àquela diferença entre a formação executiva ou não, tem a ver muito com o não seguir um manual, um livre-texto, mas seguir aquilo, no fundo, que são as dinâmicas da atualidade, expor, discutir conceitos, ter flexibilidade muito maior do que se tem noutros cursos. E se calhar não só resultado do percurso profissional, mas também da idade média dos alunos do MBA, neste caso Executive MBA, se calhar também por isso são mais focados, mais assertivos nos conteúdos que querem retirar da cadeira, não é, professor? Da cadeira e do curso. Eu acho que é uma das grandes características do cursos executivos em geral e, se quiser, do Executive MBA, muito em particular. É um público, acho que eles não me vão levar a mal, é um público particularmente exigente. Não é? E isso é, uma vez mais, uma coisa positiva. É um pouco frustrante, às vezes, quando se encontram turmas, normalmente, é muito raro encontrar isso nos executivos, precisamente por isso, mas quando encontramos turmas onde, às vezes, o grau de interesse é mais moderado, parece que poderia ser aquilo ou outra coisa qualquer e isso não teria grande impacto. E o público do EMBA não, o público do EMBA quer perceber porquê aquilo, porquê é que eu preciso de saber isto, quer discutir, faz perguntas, leu, tem conhecimento, portanto é um público com um grau de maturidade diferente e isso acaba por se refletir bastante na própria dinâmica da turma. E é isso que se pretende. Eu acho que este público, o público do EMBA, tem-se caracterizado sempre, eu diria, por duas coisas. Pela exigência, que já referi, e pela heterogeneidade. Isso acaba por se refletir, ambas as características são bastante positivas. Não é? Portanto, é menos a tal fileira, menos o tal carreirinho, e essa flexibilidade, essa dinâmica, essas solicitações daquilo que vai acontecendo, daquilo que é a ligação à experiência profissional de cada um, como é que isto impacta. Eu trabalho numa empresa assim, eu tenho uma empresa que agora se internacionalizou para aquele mercado, que desafios coloca. Isso é algo que é muito estimulante e acho que isso é algo que é muito enriquecedor. Consegue ter a noção de qual é a matéria desta cadeira, Mercados e Economia, que desperta mais interesse nos alunos? Não, vou-lhe dizer porquê. Se calhar, porque no último ano, talvez, tenha feito uma mexida significativa na cadeira. Okay. E ao fazer uma mexida significativa na cadeira, apesar do programa continuar estruturado, eu diria, em capítulos, no formato mais tradicional, ele baseia-se, todo o programa baseia-se num quadro conceptual de análise. E, portanto, são peças que se montam para fazer um determinado tipo de análise. E a análise toda não existe se eu tirasse um capítulo de lá. Não é? E, portanto, é muito difícil responder a isso. É o tal quadro que eu falava há bocadinho. A tal ideia que começamos com a empresa, começamos com a sua influência setorial, que eu muitas vezes digo, é um primeiro anel de influência, o anel mais próximo, que tem a ver com a concorrência, mas tem a ver com as políticas regulatórias, tem a ver com as dinâmicas mais próximas à própria empresa. Depois passamos para um anel de influência nacional e internacional. Isso tem a ver com um conjunto de indicadores, um conjunto de dinâmicas que se passam na economia, desde a dívida pública, do déficit, do crescimento económico, enfim, um conjunto de dinâmicas que nós temos que perceber, ou que os participantes devem perceber, para conseguirem percepcionar, antever quais é que são os impactos nas empresas. E depois pensar um bocadinho mais além. O último bloco é o bloco dos desafios estruturais. Aí tratamos questões como a sustentabilidade, mas tratamos questões na perspectiva económica, da digitalização, tratamos do problema do envelhecimento populacional e como é que isso muda as estruturas de procura, tratamos, por exemplo, da emergência da economia chinesa e como é que isso é todo um redesenhar da correlação de forças na economia mundial. E, portanto, isto só faz sentido pensado num todo. E é precisamente por isso, se quiserem, quem me está a ver ainda não se inscreveu, fica já a saber qual é que é o trabalho que têm que fazer nesta cadeira. O trabalho que eles fazem em grupo nesta cadeira é precisamente escolherem uma empresa e fazer a análise destes vários anéis de influência para aquela empresa. Mas que têm que seguir a metodologia que nós expusemos ao longo da cadeira toda. Portanto, se eu perdesse uma hora, a metodologia não existia. Digamos, eu posso abreviá-la, mas não posso cortar uma peça. E nesse sentido, acho que era a sua pergunta original, tenho dificuldade em dizer que há uma parte que prefiram ou uma parte que gostem menos. Pois lá está, porque é um todo. Porque é um todo, é isso.
Está ansioso pelo próximo ano letivo para conhecer novos alunos? Sim, é uma pergunta difícil em julho, porque acabámos o ano agora, foi um ano pesado, que ainda começou com as máscaras, enfim, é sempre um ano muito pesado, porque eu faço com gosto, mas dou muitas aulas, e portanto em julho ainda estou a recuperar, ainda não tive férias, e portanto estou ansioso, mas depois das férias. Quando entra numa sala de aula, tem alguma expectativa, vai sempre com algum grau de expectativa para o que vai receber, para os alunos que vão estar à sua espera? Tenho sobretudo o desejo que haja vontade, que se forme uma boa dinâmica. O que na maior parte dos casos acontece em qualquer uma das turmas, que aqui no ISCTE Executive Education eu diria que acontece quase sempre. É muito raro não se conseguir formar essa dinâmica, e não estou a falar só do EMBA, estou a falar de cursos em geral. E, portanto, tenho sobretudo a expectativa e a vontade de conseguir motivá-los, deles próprios trazerem essa motivação e de conseguirmos em conjunto, enfim, trazer aprendizagens para todos que sejam úteis. Portanto, se está à procura de um desafio que seja enriquecedor, que traga dinamismo e que traga trabalho, dedicação e entrega, o Executive MBA do ISCTE é uma aposta segura. Portanto, eu acho que vai muito a tempo de se inscrever no próximo programa.